Olá, famílias do Centro Social Padre Pedro Leonardi. Eu sou o educador Raul, da turma 3, e hoje eu vim trazer aqui para vocês a série Coisas que Falamos e de Onde Elas Vêm. E para começar essa série, pessoal, hoje eu vou trazer para vocês 3 expressões que nós usamos no nosso dia a dia e muitas vezes as pessoas não sabem de onde elas vêm, né? Então as 3 expressões são calcanhar de Aquiles, né? Quando uma pessoa fala, isso é o meu calcanhar de Aquiles, é o meu ponto fraco, né? A outra expressão é pomo da discórdia, né? Quando se refere a uma pessoa, essa pessoa é o pomo da discórdia, né? Essa pessoa gosta de gerar certos conflitos. E a terceira é presente de grego, né? Quando dá um presente de certa forma indesejado para uma pessoa e fala, isso aí foi um presente de grego, né? Teve um efeito contrário de presentear aquela pessoa. Para que a gente possa então encontrar a origem dessas expressões, a gente tem que voltar, né, pessoal? Lá na literatura grega antiga, escrita há mais de 2000 anos atrás, certo? Onde então os gregos antigos eles buscavam, através dos mitos e das lendas, dar um certo sentido naquilo que eles estavam vivendo. Então, por exemplo, eles usavam os mitos e as lendas para explicar fenômenos da natureza, utilizavam os mitos e as lendas para explicar conflitos humanos, por exemplo, batalhas, disputas por trono, ou propriamente disputas amorosas. Então, todas essas questões da vida humana, né, elas eram buscadas explicar através dos mitos e das lendas. E nessa literatura grega antiga, tem a história do casamento de Peleu e Tétis. Peleu e Tétis, então, eles iam se casar no Olimpo, né, que era o local onde os deuses gregos viviam, e eles convidaram basicamente todos os deuses e semideuses do Olimpo para participar do seu casamento. Mas eles não convidaram a deusa Ares. A deusa Ares era a deusa da discórdia. E ela ficou muito insatisfeita de não ter sido convidada para o casamento, né? E ela decidiu então acabar com o casamento deles. O que ela fez? Ela pegou uma maçã e escreveu na maçã para a mais bela, né? Que aquela maçã se direcionava à pessoa mais bela. E ela simplesmente deixou em cima de uma mesa no casamento, quando ninguém estava olhando, e saiu de cena. Automaticamente, quando as pessoas se deram conta daquela maçã escrita para a mais bela, as pessoas que se julgavam a mais bela, elas então falaram, bom, essa maçã é para mim. Então se estabeleceu uma disputa entre as deusas Atena, Hera e Afrodite. Atena era a deusa da sabedoria e das batalhas, né? Ela era a deusa da família, e Afrodite, a deusa da fertilidade, a deusa do amor, né? Então se estabeleceu essa disputa entre as três para saber quem era a deusa mais bela. Bom, o conflito estava estabelecido entre as três deusas, certo? E elas queriam então saber quem era mais bela, mas entre elas não conseguiam decidir. E elas passaram essa obrigação de decisão para Zeus, né? Que era o rei do Olimpo. Então Zeus tinha que decidir qual das três era mais bela. Mas Zeus sabia que ao decidir entre uma das três, as outras duas iam ficar insatisfeitas com ele. E ele teria mais a perder do que a ganhar com essa decisão. Então Zeus usou a sua inteligência e pensou, bom, vou passar para outra pessoa a obrigação dessa decisão. E ele passa justamente para Paris, que era filho de Príamo, que era rei de Troia, né? Nessa época, Paris vivia como um pastor, ainda não sabia que era filho de Príamo, certo? Então Zeus passou essa obrigação para Paris e então disse, bom Paris, tu vai ter que decidir entre as três. Qual das três deusas é a mais bela? Paris então se vê diante dessa decisão, né? Qual das três deusas, Atena, Hera e Afrodite, era a deusa mais bela? Cada uma das deusas fez uma proposta para Paris, né? Então Atena chegou e disse, Paris, se tu me escolher como a deusa mais bela, eu garanto que eu vou te deixar como chefe, vou te tornar o chefe de uma histórica batalha, né? Tu vai ser lembrado por toda a história por ter vencido essa batalha. Hera chega para Paris e diz, Paris, se tu me escolher como a mais bela, eu vou garantir que tu vai ser um grande rei, que vai ter grandes posses, grandes fortunas, né? E Afrodite chegou para Paris e falou, Paris, se tu me escolher como a deusa mais bela, eu garanto que eu vou te conceder o amor da mulher mais bela do mundo, certo?
Então Paris podia escolher entre essas 3 ofertas para decidir quem era a deusa mais bela. E Paris escolhe, por fim, que a proposta de Afrodite era a que mais lhe agradava. Então ele acabou optando pelo amor da mulher mais bela do mundo, que na época, segundo a literatura grega, era Helena de Esparta. Anos mais tarde, certo? Afrodite finalmente paga a sua promessa a Paris, né? Paris, então, nessa época, já tinha se descoberto como filho de Príamo, rei de Troia, já vivia entre a realeza de Troia, e ele foi fazer uma visita a Esparta, né? Foi fazer uma visita a Menelau, que era o rei de Esparta, e nessa visita ele conhece Helena de Esparta. Então, com o auxílio de Afrodite, né, com os poderes de deusa dela, ela faz com que Helena se apaixone por Paris e eles fogem junto para Troia, provocando a ira do rei Menelau. E o rei Menelau era o irmão do rei Agamemnon, que era o rei mais poderoso de todas as cidades da Grécia. E ele então convoca o seu irmão para que eles estabeleçam então uma guerra com Troia. O rei Agamemnon, que já tinha interesse no acontecimento dessa guerra para que ele pudesse então dominar a cidade, ele usa esse conflito amoroso como desculpa para estabelecer um conflito com Troia, certo? Então ele reúne os chefes militares de todas as cidades da Grécia e partem para Troia em barcos para que se inicie esse conflito que passou para a história como a Guerra de Troia, né? Que inclusive já foi tema de filmes que hoje em dia passa na TV aberta e está disponível nas plataformas de mídia, né? Mas é importante a gente pensar que, segundo a literatura grega, todo esse conflito ele tem origem justamente no pomo da discórdia, né? Na deusa Ares, que largou então aquela maçã escrita para a mais bela, e a partir disso Zeus teve que tomar a decisão, passou para Paris. Paris tomou essa decisão, né, a favor de Afrodite, e essa decisão que acaba dando origem ao conflito de Troia, segundo a mitologia grega, né, aos mitos e às lendas que os gregos antigos contavam. Eu não vou entrar especificamente na Guerra de Troia, mas acontece que essa guerra dura 10 anos, né, e ela não acaba não tendo um desfecho nem favorável aos gregos, nem favorável aos troianos, né. Troia tinha grandes muralhas que os gregos durante 10 anos tentaram passar e não conseguiram, e ao mesmo tempo os troianos jamais conseguiram fazer com que os gregos saíssem da sua costa, né, saíssem do seu litoral e voltassem para sua casa. Então esse conflito foi se estabelecendo durante 10 anos, até que um dia Ulisses, né, que era o mais inteligente entre todos os gregos, ele teve uma ideia. O que ele pensou? Bom, vamos construir um grande cavalo de madeira e vamos oferecer esse cavalo como presente para os troianos, como um presente de despedida, né? Nós perdemos a guerra e entregamos esse cavalo como oferenda para vocês, já que nós perdemos a guerra. Seria então uma suposta desistência dos gregos. Só que a ideia dele era que esse cavalo fosse oco por dentro, e que dentro desse cavalo ficassem os melhores soldados e guerreiros gregos. Uma vez que os troianos botassem esse cavalo para dentro para comemorar a vitória, esses soldados sairiam de dentro do cavalo e abririam os portões de Troia, né? Para então as tropas gregas entrarem e finalmente conseguirem invadir as grandes muralhas de Troia. Acontece que a estratégia dele agrada o rei Agamemnon e eles se utilizam dessa estratégia, né? Então os gregos saem com seus barcos, se escondem numa ilha próxima e deixam apenas o cavalo. Os troianos acreditam, né, que realmente eles ganharam a guerra após 10 anos de conflito e colocam o cavalo para dentro das muralhas. E à noite, então, os melhores guerreiros da Grécia, eles acabam saindo de dentro do cavalo e acabam abrindo os portões para a invasão das tropas gregas dentro da cidade de Troia. Entre esses grandes soldados gregos que estavam escondidos dentro do cavalo, estava Aquiles, né, que era o maior guerreiro de toda a Grécia. Aquiles, quando nasceu, a sua mãe mergulhou ele numa água divina que lhe dava superpoderes, né? E só que ela deixou apenas o seu calcanhar de fora, que foi a parte que ela estava segurando ele. Então ele ficou com todo o seu corpo muito forte, mas ficou apenas com a parte do seu pé enfraquecida, né? Com a parte humana, enquanto o resto de todo o corpo era um corpo de semideus. E ele era um grande guerreiro. Então Aquiles, junto com outros soldados, ele consegue abrir as muralhas de Troia para que os gregos entrem.
Só que Paris, né, o mesmo Paris, aquele que tinha escolhido por Afrodite, ele consegue dar uma flechada em Aquiles justamente no calcanhar, certo? Que era a parte enfraquecida de Aquiles. E aí entra a terceira expressão, né? Quando a gente fala do calcanhar de Aquiles, a gente está se referindo ao nosso ponto fraco, né? Que justamente o calcanhar era o único ponto fraco que Aquiles tinha e foi justamente o local onde Paris lhe acertou com a flecha, que acaba depois, né, por derrotar Aquiles, que era o maior guerreiro de toda a Grécia. Enfim, mesmo assim com a derrota de Aquiles, os guerreiros gregos entram dentro de Troia, acabam destruindo a cidade e o conflito chega ao fim depois de 10 anos, certo? Esse conflito, que como eu havia comentado, ele tem início, segundo a literatura grega antiga, justamente no casamento de Peleu e Tétis, com o estabelecimento do conflito para saber qual das deusas era mais bela. Certo? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. A ideia foi justamente trazer algumas expressões que a gente fala, né, no dia a dia, em conversas com amigos, com familiares, com vizinhos, e que a gente então pudesse saber a origem dessas expressões, né? No próximo vídeo eu pretendo trazer algumas outras expressões para vocês, expressões mais relacionadas à história do Brasil mesmo, certo? Mas qualquer dúvida, qualquer sugestão de outra expressão que vocês sabem, que vocês querem saber de onde é que ela vem, basta vocês deixarem nos comentários aqui embaixo. Certinho? Então, fiquem bem.